A paz do Senhor para os irmãos. Em alguns minutos Deus irá falar com você. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no livro de João, capítulo 20, do verso 16 em diante. E o título diz assim: A ressurreição de Jesus Cristo. O verso 16 diz assim: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Maria ali, quando Jesus ressuscita, e a primeira pessoa que ele fala, que ele se encontra é Maria Madalena, ele ali fala com ela. E ele pede para que ela vá avisar os discípulos que Jesus havia ressuscitado. E Maria ali vai correndo avisar os discípulos do Senhor que ela tinha visto o Mestre. Que o Mestre não estava morto, mas que o Mestre havia ressuscitado. E no verso 19 diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, Pai seja convosco. Aleluia, Deus grande e fiel. Meus irmãos, os discípulos, pós a morte, a crucificação de Jesus, os discípulos, eles se escondem em certo local, com as portas fechadas, eles estão, porque eles estão temendo a revolta dos judeus para com eles. Eles estão sim com medo dos judeus. Eles estão ali temendo como será ali a reação agora, dos judeus com ele. E eles temem em ficar ali diante dos judeus, em ficar ali no meio dos judeus da sociedade naquele momento. Um momento ali de alvoroço, um momento ali o qual o Mestre Jesus havia sido crucificado na cruz. A pior morte que um ser humano poderia provar. E os discípulos, eles se escondem, eles estão ali em certo local, as portas fechadas. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor dos exércitos, que Jesus ressuscita e aparece ali para os discípulos e diz, Pai seja convosco. Aleluia, Deus grande e fiel. E no versículo 20 diz assim, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Aleluia, Deus grande e fiel. Jesus, quando chega e os cumprimenta, ele vai ali mostrar as suas mãos, para provar que ele é o Jesus, que ele é o Filho de Deus. E ali os discípulos vendo, eles se alegram, eles sabem que é Jesus que ressuscitou e que o Mestre não está mais entre os mortos, mas havia ressuscitado. E não é para menos a felicidade dos discípulos. Imagina a alegria deles naquele dia, Eles estavam tristes, estavam ali escondidos, da retaliação ali dos judeus. Eles estão ali tudo, amedrontado. E quando menos se espera, Jesus se apresenta para eles e mostra, a sua mão. E eles ali creem e se alegram que Jesus voltou dos mortos, que Jesus não está entre os mortos. E eles ali sabem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, eles já sabiam, obviamente. Mas eles se alegram com a ressurreição do Mestre. E no 21 diz assim, Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel, Senhor. Os discípulos foram escolhidos, né, para propagar o evangelho do Senhor Jesus. Ali o trabalho era árduo, era grande. E os discípulos tinham ali que anunciar o Senhor dos Exércitos. E ali o Mestre Jesus assopra ali, sabe? E eles são batizados com o Espírito Santo. Sopra ali sobre os seus discípulos. Eles ali recebem o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Deus grande e fiel. Imaginam que alegria, que felicidade. Sabe, enquanto você estava poucos segundos atrás, triste, de cabisbaixo, né? Talvez até chorando ainda. Imagino eu na minha conjectura humana. E de repente chegar Jesus. E você vê que o Mestre ressuscitou. Você vê que Jesus não está mais lá entre os mortos. E veio dos mortos para depois ser ascendido e ir para o Senhor da glória e morar na glória que sempre foi o lugar dele. E hoje está à destra de Deus. Aleluia, Senhor. Tu és grande e fiel. E Ele é tão lindo, tão misericordioso, que Ele foi sim para a glória. Porém, Ele nos deixou o Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos aqui nesse lugar, neste lugar terrível. Porque, sinceramente, não é fácil viver nesta terra. Os levantes, as perseguições, as calúnias, não é isso? Porém, aleluia, Jesus, temos o Espírito Santo que nos orienta, nos guia, nos dá força, sabe? Nos orienta a fazer as escolhas certas para nossas vidas. Não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo do Senhor conosco. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. E no verso 23 diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Aleluia, Deus grande e fiel. Vou ler de novo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Aleluia, Deus grande e fiel. Nós temos que sim liberar perdão, meus irmãos, para aquela pessoa que se levantou contra nossas vidas. Libere sim perdão, por mais que seja difícil, sabe? Dependendo ali do que fizeram com a sua vida, do que fizeram com você, mas libere perdão. Não tem necessidade, não espere que a pessoa chegue até você, sabe? Pedindo perdão a você para você liberar. Não! Fale para o Senhor Jesus quando estiver falando com Ele, conversando com o Senhor, orando ao Senhor. Diga: eu libero perdão, Senhor, para aquela pessoa que fez isso e isso comigo. Eu libero perdão para ela. Porque, meus irmãos, quando nós... É a palavra que diz que quando a gente libera perdão, quando a gente perdoa o nosso irmão, o nosso próximo, os nossos pecados são perdoados pelo Senhor. Porque nós somos falhos também, não é isso? E quando a gente retém o perdão, entende? Quando a gente guarda, não quer liberar o perdão, Jesus também não libera perdão para nós. Então nós temos que liberar o perdão, independente do que aquela pessoa nos fez. A gente libera o perdão sim, sabe? Não precisa você esperar ela vir lhe pedir perdão, porque tem pessoas que nunca, mesmo ela tendo se levantado contra a sua vida, ela jamais na vida dela, ela vai chegar até você para pedir perdão pelo aquele mal que ela fez com você, por ela ter lhe caluniado, por ela ter se levantado contra a sua vida, jamais. Então não espere ela chegar até você, libere. Quando você estiver orando ao Senhor Jesus, libere perdão. Não precisa você conviver com a pessoa.
Não precisa você ali comer na mesa da pessoa, nem ela comer na sua. É o perdão liberado, ela segue a vida dela, você segue a sua e tá tudo certo. Entendeu? Não podemos deixar de liberar o perdão e guardar aquilo sempre em nossos corações. Que a gente venha guardar em nossos corações coisas boas. Entendeu? Guardar, sabe, no nosso tesouro, que é o nosso coração, temos que guardar coisas boas e não coisas ruins. Porque a gente vai contaminar o nosso coração. Então encha o seu coração de coisas boas, libere o perdão, deixe para lá quem lhe magoou, quem se levantou contra você, quem lhe perseguiu, quem lhe caluniou. Deixe para lá, libere o perdão e vida que segue. Amém? E aqui no verso 24 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus aparece para os discípulos na primeira vez. Dídimo não estava ali com os discípulos. Tomé não estava com os discípulos. E no 25 diz assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, Tomé disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Deus fiel e santo, que incredulidade de Tomé. Os discípulos ali falam: Tomé, a gente viu o mestre, o Senhor da glória ressuscitou. Tomé, ele não está mais entre os mortos. Ele se apresentou pra gente. A gente viu Tomé e a gente viu Tomé, o Senhor da glória, é Jesus. Aleluia, Jesus. Mas Tomé, sabe, incrédulo, ele diz: eu não creio, se eu não ver e se eu não tocar, sabe, ali na marca dos cravos, na mão do mestre, e não tocar do outro lado, eu não creio. Eu só creio se eu ver e se eu tocar. Aleluia, Deus grande e fiel. Meus irmãos, temos que parar de ser Tomé. Acreditar no Senhor, que o Senhor só vai fazer algo pra gente quando a gente vê aquele algo em nossas mãos acontecendo. Não seja como Tomé. Creia. Quando Jesus falar para você que vai lhe entregar algo, ou que você pedir aquele algo para o Senhor, creia que o Senhor da glória já colocou em suas mãos, mesmo que você ainda não veja aquele pedido que você fez, aquele algo que o Senhor disse que iria lhe dar ainda em suas mãos, mas creia, não seja como Tomé, incrédulo. Creia que Jesus já entregou em suas mãos. Aleluia, Deus grande e fiel. Não seja como Tomé, que para crer tem que ver, tem que tocar, tem que apalpar, para ter certeza que é o Senhor da glória que entregou aquele algo. Não seja incrédulo. Acredite, confie, entenda? Coloque a sua fé em ação. Não coloque dúvidas. Mas creia que o Senhor da glória, aquilo que ele lhe prometeu, aquilo que ele prometeu fazer na sua vida, se verdadeiramente foi ele quem lhe prometeu, confie. Confie, porque ele vai fazer, ele vai lhe entregar. A palavra dele diz: passa os céus e passa a terra, mas a palavra dele não passa. Aleluia, Deus grande e fiel. Pode passar o tempo, independente se já faz 20 anos, 10 anos, 5 anos da promessa, daquilo que o Senhor lhe prometeu. E muitas das vezes a pessoa se entristece por conta que o tempo está passando. Creia, confie, acredite que aquilo que o Senhor dos Exércitos lhe prometeu já está em suas mãos. Não vai chegar. Creia que já está. Não seja um Tomé, amém? Acredite naquilo que o Senhor lhe prometeu. E tudo se cumprirá, amém? Deus abençoe.